Bom dia, boa tarde ou boa noite, turma. Aqui professor Jaime Freiberger, topografia e geodésia. Vamos falar agora sobre goniologia. É uma palavra que deriva de gônio, que em grego significa canto, ok? No caso, estudo dos ângulos, né? E vamos falar sobre rumo e azimuth e os conceitos que envolvem estas duas formas de orientação. Essa é a representação da esfera celeste. Então, imagina que você está aqui nesse ponto e localizado num plano horizontal. E a partir desse ponto é possível visualizar toda a imensidão do céu, tá? Num dia de céu limpo, por exemplo, tá? Ou à noite as constelações visíveis. Bom, então a partir da orientação ao norte, é possível então localizar ou posicionar uma estrela no céu. Imagina aqui, tá? Uma estrela em qualquer lugar, qualquer que seja, e a sua luminosidade é então projetada, ou podemos imaginar de uma forma um pouco mais lúdica, que essa estrela vai cair, tá? Ao longo da vertical até chegar no plano horizontal, né? Então esse posicionamento, essa orientação é o que nós chamamos, né, essa orientação horizontal em relação ao norte é o azimuth. O azimuth, então, é um ângulo diedro, ou seja, é um ângulo formado entre dois planos. Imagina assim o caderno de capa dura, né? Quando a gente abre o caderno, esse ângulo formado entre as duas capas do caderno aberto é um ângulo diedro, tá? Então, esse ângulo é projetado na horizontal, então, que perfaz um arco que vai do norte, tá, até a projeção do alvo, por exemplo, a estrela com o horizonte. Então, está aqui. Tá? É esse ângulo horizontal. E ele é sempre horizontal e consideramos como sendo horário. Né? Bom, então, essa linha de direção, tá? Ou orientação, de onde estamos até a projeção no chão, ou seja, essa abertura, né, esse arco, define a direção que nós vamos tomar em relação a essa origem, tá? Que no caso é o norte astronômico, norte geográfico. Vamos trazer aquele plano que a gente viu agora há pouco para essa realidade em que temos o plano topográfico, né, tangenciando a, a superfície da Terra, né, o modelo terrestre, e aquele ponto de observação anterior é agora esse ponto P aqui, tá? Então, o eixo Y do meu plano topográfico coincidindo com o norte geográfico, né? Então existe essa coincidência de orientação, tá? Ou seja, o eixo Y orientando para o norte, tá? Sendo orientado para o norte. Uma orientação, tá? Para uma determinada estrela ou um objetivo que eu tenho, e o azimuth para essa orientação, tá? Para esse ponto. Bom, nós vemos aqui que o ângulo horizontal horário azimuth está contido no plano topográfico, pessoal. Está aqui o plano topográfico. Ó. É nesse plano que o ângulo está contido, tá? Ele está aqui, ó. Bom, se eu considerar que haverá mais ângulos, mais orientações, né, azimutais, todas elas estarão contidas nesse plano, sempre. Né? Sempre no plano. Mas, se eu, por exemplo, considerar um segundo plano aqui, né, uma outra situação, em que eu também tenho, né, a orientação ao norte, o Y, né, o X aqui, para onde vai guiar essa linha, essa origem? Ela vai para o norte. Tá? Ou seja, todos os meridianos conduzem para um ponto, né, eles convergem para o norte, para um ponto único. De modo que todas essas orientações Y, tá, de todos os infinitos planos que eu considerar, vão convergir para um único ponto. Ou seja, essas linhas, tá, esses eixos não são paralelos entre si.
a chamada convergência meridiana. Bom, se eu considero que eu estou no mesmo plano, né, todas as orientações serão paralelas. Tá? Então, essa é a característica do plano topográfico, que na verdade é uma aproximação, é uma simplificação da geodésia, né, para o caso plano de medições. Todas as medições serão consideradas no plano topográfico, né, como sendo, né, todos os eixos paralelos. Bom, turma, então vamos fazer um zoom naquele plano horizontal que vimos agora há pouco e analisar cada um dos 4 quadrantes que compõem o nosso espaço bidimensional, né? Então, no primeiro quadrante, vejam bem, aqui temos uma convenção dada pela orientação, tá? Ou navegação, que é diferente da matemática. No final dessa apresentação tem um vídeo, o link de um vídeo no YouTube, que vocês vão acessar e observar, tá? Para relembrar qual a diferença entre esses dois conceitos, tá? O da matemática e o da navegação. Está em inglês, mas é bem tranquilo e é bem curto. Então, aqui nós temos o primeiro quadrante, o segundo, o terceiro e quarto quadrante. Reparem que é dado no sentido horário, né? Essa sequência é horária, justamente porque é a natureza do ângulo azimuth. Tá? Então, em cada um dos 4 quadrantes, a gente vai considerar um ponto qualquer, tá? Um ponto aleatório aí, chamado de 1 no primeiro quadrante, ponto 2 no segundo quadrante, ponto 3 no terceiro quadrante e o ponto 4 no quarto quadrante. Para cada um deles, temos um azimuth, né, específico. Então, para cada orientação, para cada quadrante, temos né, a orientação para os seus respectivos pontos. O intervalo do azimuth será dado, então, de 0 a 360 graus, sendo que o azimuth é um ângulo horário e positivo, sempre, tá? Essa é a convenção que vamos utilizar. Bom, o segundo conceito de orientação é o rumo. Vamos tomar a mesma configuração dada anteriormente, né? Os quadrantes 1, 2, 3 e 4, e os pontos aleatórios aí em cada quadrante. O rumo ele é tomado como referência à linha toda, a linha inteira norte-sul. Ou seja, em cada um dos quadrantes teremos o rumo como a orientação dada a partir da linha norte-sul. Né? Intervalo do rumo de 0 a 90 graus em cada quadrante, ou seja, ele nunca passa de 90. Só que a diferença é que eu preciso indicar em qual quadrante que eu estou, se é no primeiro, no segundo, no terceiro ou no quarto. Como? Por meio da indicação do quadrante, né? Nordeste, Sudeste, Sudoeste e Noroeste. Ou seja, o rumo é composto então pelo ângulo, tá? E pelo quadrante. Se faltar o quadrante, está errado. Né? Vai ser uma generalização, poderemos estar em qualquer um dos 4 quadrantes. Tá? Por isso que precisamos indicar o quadrante. Não existe rumo negativo, ele é sempre positivo e está compreendido neste intervalo aqui. Tá bom? Bom, vamos ver agora, turma, a relação entre rumo e azimuth e como se dá essa transformação, né, em cada quadrante. Bom, em topografia é importante, é muito útil, na verdade a gente precisa sempre, tá, calcular a orientação entre pontos topográficos, entre pontos que foram calculados no terreno. Então esses cálculos são feitos a partir das coordenadas desses pontos, tá, das coordenadas x e y. Então vamos olhar aqui, por exemplo, no primeiro quadrante temos o rumo, tá, do ponto A, onde eu estou, para o ponto topográfico ali, o ponto 1, tá, que eu tenho já calculado. Né? E eu quero saber o azimuth, em função desse rumo, que eu vou calcular. Por que a gente calcula o rumo antes? Porque em cada
quadrante, o rumo sempre vai respeitar uma relação trigonométrica conhecida, que é a função tangente. Tá? Vocês vão ver ali que sempre é a relação entre catetos. Né? Então, aqui nesse primeiro quadrante, o rumo ele equivale ao azimuth. Veja só. Tá? Até onde chega aqui embaixo, né, 90 graus, a relação é a mesma. O rumo será igual ao azimuth. Segundo quadrante, o rumo é esse aqui, tá? A partir da orientação sul, né, que é a mais próxima. E o azimuth é esse a partir da orientação norte. Então, a gente já percebe que a relação é bem simples. O azimuth do A para o ponto 2 vai ser 180 graus menos o rumo. Tá? Está aí o terceiro quadrante, rumo, o azimuth que eu preciso calcular, e a relação entre os dois. E no quarto quadrante, este é o rumo, este é o azimuth que eu quero, eu simplesmente subtraio o rumo de 360 graus. Tudo bem? Então vamos lá. Bom, para deduzir o cálculo do azimuth em função do rumo, vamos começar pela disposição aqui de um sistema cartesiano, onde temos dois pontos, tá? P1 e P2. Esses dois pontos possuem suas coordenadas retangulares à disposição. Aqui já estão calculadas, tá? Mas estão indicadas de forma literal. x1, x2, são as coordenadas dos pontos P1 e P2 no eixo x, y e y2 no eixo y. A orientação que nós precisamos é esta, tá? Em relação ao norte, ou seja, precisamos calcular o rumo do ponto 1, que é o ponto de partida, para o ponto P2, que é o ponto de chegada. Nesse sisteminha, a gente configura um triângulo retângulo formado pelos catetos oposto e adjacente ao ângulo rumo que nós queremos calcular. Quem é o cateto oposto? É o ΔX, formado então, né, ou seja, calculado pela diferença entre coordenadas do ponto de chegada, que é o ponto 2, menos o ponto 1, em suas componentes x e y. Tudo bem? Se o ponto 2, ou seja, se a coordenada x2 é maior que a coordenada x1, tá? Então, se x2 é maior que x1, temos o resultado positivo para a projeção ΔX. Da mesma forma, se a coordenada y2 é maior que a coordenada y1, o resultado será positivo também para a projeção ΔY. Tá? Então, é em cima desse raciocínio que a gente vai trabalhar agora. Então, quanto vale a tangente do rumo, do ângulo rumo? Vai ser ΔX sobre ΔY, correto? Que é o mesmo que dizer, o ângulo rumo será o arco cuja tangente vale ΔX sobre ΔY. Né? Então, está aqui a equação. Tá? Positivo em cima, positivo embaixo, conforme o nosso raciocínio. Tá? Por que módulo, pessoal? Por que módulo? Porque o ângulo rumo ele é sempre positivo, lembra? Então, a gente precisa garantir garantir que seja positivo. Tá? Então, esse é o raciocínio no primeiro quadrante. O cálculo do rumo nos demais quadrantes vai seguir o mesmo raciocínio. Né? Então, composição do triângulo retângulo, cálculo das projeções ΔX, ΔY e, por fim, o cálculo do rumo. A diferença é que no segundo quadrante, essa conta vai resultar negativa. Por quê? Porque o y2 é menor que o y1, ou seja, um número menor menos um número maior resulta num número negativo, tá? Essa é a diferença. No terceiro quadrante, o que teremos então é os dois termos negativos, né? O ΔX e o ΔY. E no quarto quadrante, o ΔX será negativo.
né? Finalizando a dedução da equação do azimuth em função do rumo, esse quadro resume as situações dos sinais dos termos ΔX e ΔY em cada quadrante. Então, por exemplo, se temos essa situação, né, primeiro quadrante, a equação será essa aqui. E assim por diante. Bom, partimos para um caso prático em que dois pontos coordenados P1 e P2, ou seja, suas coordenadas já foram calculadas, e nesse levantamento topográfico pede-se, né, o azimuth de P1 para P2. Tá? É um caso bem comum, situação bem corriqueira nas determinações de topografia, em que os azimuths têm que ser calculados. Tá? O levantamento já foi realizado e as coordenadas determinadas estão aqui. Ó. Esse croquis que vocês visualizam é apenas para localização e situação. Tá? Ponto P1, coordenada x1, y1, ponto P2, também suas coordenadas estão aqui. Tá? Vamos lá. Essa é a direção do caminhamento, de P1 para P2. Já visualizamos que o quadrante em questão, ou seja, a direção para o qual o caminhamento está se dirigindo, é o quadrante 3. Né? Então vamos lá. O ponto P1 é a partida, estão ali os dois eixos do ponto P1, e o triângulo retângulo, né, a composição das projeções ΔX e ΔY, que são os catetos do triângulo retângulo que nós formamos aí para essa situação. Então, esse é o rumo que a gente vai calcular, né? E esse é o azimuth que nós queremos, em função desse rumo calculado. Bom, então vamos para os cálculos. Esse desenho anterior, que a gente acabou de apresentar, né, o caminhamento de P1 a P2, serve apenas como constatação ou uma pré-análise para onde que está indo o caminhamento. Tá? Já vimos que vai para o terceiro quadrante, mas esse desenho a gente não costuma fazer, tá, pessoal? É mais para mostrar mesmo. Temos aqui o cálculo, então, do ΔX, do ΔY, né? E a equação do rumo, em que, substituindo os valores, temos o valor obtido de 46 graus, 14 minutos e 36,45 segundos. Mas em qual quadrante? Para qual quadrante estamos caminhando? Né? Então, a gente analisa o sinal do ΔX e do ΔY e vimos que essa configuração é do terceiro quadrante. Tá? Então, rumo sudoeste. Beleza? Não pode faltar o quadrante. Tá? Então, está errado. Na sequência, a equação de transformação é esta. Substituindo na equação o valor do rumo, né? Os 46 graus aqui, temos o valor do azimuth. E uma segunda forma de cálculo do azimuth é pela equação de Grafarian. Então, nós temos a equação aqui mostrada. Tá? Reparem que esse termo é o mesmo da equação do rumo, mas sem o módulo. Tá? E toda essa introdução da equação serve para o cálculo direto do azimuth. Tá? Essa introdução da equação ela direciona para qual quadrante que é o caminhamento, sem precisar calcular o rumo. Tá? Ele sai daqui o rumo, ó, né? Mas a gente tem então o direcionamento por meio dessa introdução da equação. Tá? Então vamos lá, ΔX, ΔY, tá? E calculamos esses dois operadores matemáticos, que é o sinal ΔX e o sinal ΔY, que vai aqui, ó, nessa parte, né? Aqui, aqui e aqui, tá? Esses operadores matemáticos nada mais são que o termo ΔX sobre ele mesmo, tá? É o módulo dele mesmo. Então, essa equação sempre vai resultar mais 1 ou menos 1, aqui também, né?
mais ou menos 1. Bom, vamos ver um exercício prático para confirmação do método. Vamos utilizar os mesmos dados do anterior, então ΔX e ΔY já estão calculados, tá? Só trouxe para cá. Cálculo do sinal ΔX, cálculo do sinal ΔY, estão lá, tá? Apenas substituindo os valores nas equações e substituindo na equação de Grafari. Tá? Então está aqui o sinal ΔX, sinal ΔX, sinal ΔY, já direto na forma. E os valores de ΔX e ΔY aqui nessa segunda parte da equação. Resultado, como já era de esperar, o mesmo valor, né, obtido com o cálculo do azimuth em função do rumo. Os dois métodos são corretos, pessoal. Na verdade, é uma coisa só. Tá? A diferença é que a equação de Grafari já nos dá direto o valor do azimuth, sem precisar analisar os sinais. Leituras e tarefas que eu recomendo, turma, apostila didática, os itens aqui indicados, né? E a resolução dos exercícios propostos. Ali tem poucos exercícios e bem simples. Façam. Vídeos que eu recomendo. Alguns vídeos estão em inglês, tá? Como por exemplo esses dois aqui. Mas é tranquilo, eu tenho certeza que vocês vão acompanhar. E qualquer dúvida que tiverem sobre o conteúdo, qualquer problema, comuniquem, chamem o professor. Ok? Um abraço e até a próxima.